Aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. 2022 está indo embora. É tempo de traçarmos as metas para o novo ano. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada pessoa. O que devemos buscar para sermos felizes? Meta 1. Com relação à vida material, devemos ter a posse apenas do necessário. Meta 2. Com relação à vida moral, devemos ter a consciência tranquila e fé no futuro. Livro dos Espíritos, questão 922. Embora sejam metas simples, não são fáceis de serem alcançadas, não é mesmo? Nós, da Web Rádio Estação da Luz, desejamos que você se esforce para alcançar estas metas de felicidade material e moral. Não queremos que você tenha apenas um ano novo. Desejamos que você tenha um novo ano e busque se tornar um novo ser, confiante em um futuro melhor, praticante do amor que Jesus nos ensinou. Muita paz em 2023. Com essa belíssima mensagem, essa homenagem da Web Rádio Estação da Luz, iniciamos mais um programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, ao vivo. E você, portanto, pode participar, e, aliás, a transmissão é compartilhada através de várias outras emissoras e canais no YouTube. Então, estamos aqui para conversarmos sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus, sobre mais um tema ligado à educação. Então, lembre-se que você pode, sim, participar enviando aí a sua mensagem, fazendo também a sua pergunta, ok? Muito bem. Aqui do meu lado, na telinha, está o nosso querido amigo Ronaldo Gomes. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite, muita paz, saúde a todos, que Jesus nos abençoe e que possamos estar aqui mais uma vez dando prosseguimento a esse estudo que nós estamos fazendo aqui, que é muito importante, sobre a criança, sobre nós, sobre a vida, sobre a educação do espírito. Muita paz e gratidão a todos. Muito bem. No programa de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo que iniciamos na semana passada, com o tema A Verdadeira Natureza do Homem. Esse tema está, na verdade, no livro, estou mostrando aqui na tela. Boa noite, Elci, já está aí nos acompanhando. Mas aqui está na tela o livro, então, Prática Pedagógica na Evangelização. Este é o volume 1, porque são 3 volumes. O nosso querido Walter Oliveira Alves, pedagogo, professor universitário, grande trabalhador da evangelização da infância e da juventude, através do IDE, o Instituto de Difusão Espírita de Araras. Nosso Walter já nos deixou fisicamente, já tendo retornado ao mundo espiritual. E esse texto está, na verdade, no capítulo 2 dessa obra, que tem justamente esse título, A Verdadeira Natureza do Homem. E semana passada, então, nós estamos aqui pontuando essa visão que o Espiritismo possui de todos nós, né, da nossa natureza, que é a de sermos espíritos imortais e reencarnados. Foi por aí, não é, Ronaldo? Perfeitamente. E aí nós entramos no aspecto, voltando só ao último parágrafo que nós paramos,
estimulando sua ação norteada pelo sentimento elevado e nobre e desenvolvendo assim as potências do espírito. Entramos no afeto, na cognição, no sentimento, principalmente. Fizemos um breve histórico de vários itens importantes do espírito, falamos no livro dos espíritos também. Mas, Marcos, uma coisa importante, voltando ao aspecto espírito, essa infância também que estamos falando aqui, desse desenvolvimento, que é gradativo, que nós vamos chegar lá, ele também não leva essa consideração ao espírito que está encarnado, porque aqui pode parecer que nós estamos comentando apenas no aspecto material, né? A criança, no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo. Mas também não tem o aspecto principal dessa maturidade, dessa infância, dessa pré-infância, dessa pré-adolescência espiritual. Bem, esse é o grande diferencial da visão espírita sobre nós, os seres humanos. Ou seja, quando nós falamos que somos espíritos imortais, e aí é o caso aí da criança, por exemplo, já no campo da educação, claro que levamos em conta todos os aspectos do desenvolvimento psicogenético da criança, que é alvo de estudo, né, de vários educadores e pesquisadores, como, por exemplo, assim, os mais famosos, como Vygotsky, Jean Piaget, Henri Vallon, entre outros, que estudam as fases de desenvolvimento psicológico, motor, genético da criança. Obviamente que esse é um estudo baseado nos aspectos materiais da vida, ou seja, no desenvolvimento do corpo biológico, no desenvolvimento mental e também psicológico. Nós colocamos mais um elemento nesse estudo, que é o espiritual, porque a criança é um espírito reencarnado. Aliás, a reencarnação é muito importante neste estudo, porque significa que esse espírito, como, aliás, eu também, você e todos nós, que nós já estamos trazendo bagagem que vem das existências passadas e dos aprendizados que realizamos no mundo espiritual. E nós temos, sim, uma espécie de infância espiritual, porque depende do grau de evolução de cada um de nós, ou seja, depende do progresso intelectual e espiritual que cada um já realizou. Assim, nós compreendemos que entre os espíritos reencarnados aqui na Terra, nós temos os de pouco progresso intelectual e moral, nós temos os de progresso mediano, nós temos os de progresso um pouco mais avançado, ou seja, nós temos uma gradação também no progresso que estamos realizando. E isso caracteriza o espírito na sua reencarnação e, portanto, os educadores não podem, não devem deixar de levar isso em consideração. Nem tudo está ligado ao corpo biológico, nem tudo está ligado ao cérebro, mas tudo está ligado ao espírito, que não sabemos quem é, não sabemos o que fez nas existências passadas, não sabemos que conquista já realizou, não sabemos os débitos contraídos com a lei divina, não sabemos os méritos, enfim. Na verdade, quando olhamos para uma criança, né, Ronaldo, nós não sabemos nada desse espírito que está aí reencarnado, mas ele não é uma página em branco. Ele já faz toda uma bagagem e está num determinado estágio de progresso espiritual. Você tocou bem a palavra estágio. Então, nós podemos dizer que, de repente, como você colocou, isso aqui é um caso, existem vários casos, várias situações, que esse espírito já traz uma grande bagagem, e quando chega ao plano espiritual, de acordo com as especificidades de cada encarnação pela qual ele tenha que passar, em relação aos seus débitos, às suas reparações reencarnatórias, podemos dizer que ele vem para a infância
debilitado, ou melhor, quando eu falo debilitado, no sentido de reparar as suas faltas. Vamos dizer que ele foi um excelente cientista, mas usou mal, mas muito inteligente. Moralmente ainda está um pouco aquém. Então ele tem já, intelectualmente falando, uma grande gama de conhecimento, tanto espiritual e material. Estou colocando bem para que possamos compreender. Mas, ao reencarnar, ele vem e passa pelo período da infância. Então, ele continua também numa infância espiritual, vamos botar assim, porque nós, se formos aqui, Marcos, analisar a escala espírita, da qual tem no Livro dos Espíritos, nós sabemos que as escalas são 3, mas ela ali, cada escala tem a sua infinidade de segmentos de evolução em cada escala, cada um dentro de um período da própria erraticidade de cada espírito que está ali ligado ao seu processo evolutivo. Mas vamos lá. Então ele reencarna naquela necessidade, ou seja, para fazer um trabalho de desenvolvimento cognitivo ou afetivo de acordo com as necessidades reencarnatórias das faltas cometidas no passado. Podemos dizer assim? Com certeza, Ronaldo, você colocou muito bem. É exatamente isso. Dependendo do que ele fez em existências passadas, dependendo das tendências que traz, do que precisa corrigir em si mesmo, do que ele precisa reparar diante da lei divina, você deu um exemplo muito bom. Ele pode ser um espírito intelectualmente mais ou menos avançado, que é o caso, né, de ter sido um cientista, um grande estudioso e pesquisador, mas que não utilizou a sua inteligência para promover o bem coletivo, o bem para a humanidade. E aí, então, ele vem agora numa nova encarnação. Ele tem bom desenvolvimento intelectual. Mas se Deus deixar que ele, aqui nesta encarnação, volte com todo esse conhecimento, com todo esse desenvolvimento intelectual, ele terá a tendência, muito provável, de cometer o mesmo erro que cometeu no passado, ou até algum outro tipo de erro. Então, pode acontecer, nós estamos aqui apenas estabelecendo um caso meramente hipotético, nada mais do que isso, apenas para darmos um exemplo entre 1000 que poderíamos dar, e um diferente do outro, mas ele pode, então, nesta encarnação, vir com algum tipo de problema a nível mental, a nível cerebral, para que ele não tenha certas dificuldades no uso da sua intelectualidade, porque ele precisa se desenvolver mais no campo afetivo, no campo moral. E aí ele tem certos bloqueios. Ou seja, você percebe que ele é inteligente, você percebe que ele tem conteúdo, que ele consegue captar as coisas, mas na hora de se expressar, na hora de utilizar essa inteligência, ele tem bloqueios, ele tem limites, que são impostos pela própria lei divina a seu benefício. Ele é inteligente? É. Mas ele tem todos os instrumentos biológicos para manifestar sua inteligência? Não. E é aí, às vezes, que nós nos enganamos no campo da educação, porque estamos olhando só o corpo, só a parte biológica, e esquecemos que o espírito não tem as limitações. O transtorno, muitas vezes, ele é apenas ligado ao corpo. Então, nós precisamos entender isso e trabalhar com ele mais a parte moral, mais a parte do sentimento, que é o que ele necessita. E aí reconhecemos, né, Ronaldo, como Deus é bom e justo, porque ele não está permitindo que o seu filho se perca de novo, com o mau uso da inteligência. Mas ele é inteligente. Então, nós temos, no processo de educação, a continuar a trabalhar sim com ele, porque ele pode até não conseguir manifestar essa inteligência, mas ele absorve aquilo que se ensina a ele. E dentro das suas limitações, claro, temos que permitir que ele utilize
a sua inteligência, as suas habilidades, as suas competências, mas, acima de tudo, precisamos, então, trabalhar a correção das suas más tendências e levá-lo à própria moralização. Então, olha como a realidade espiritual se liga, então, com a realidade material da vida. Perfeito. Então, nós vamos aqui, dando seguimento a esse belíssimo texto, estamos aqui, estamos trabalhando com o passado, com o subconsciente da criança, onde se aloja sua bagagem milenária, de onde seus impulsos se manifestam gradualmente, de onde surgem suas tendências, aptidões, mas estamos atingindo as regiões superiores da alma, desenvolvendo o germe da perfeição que existe em todos. Região definida pelo espírito caldeirado como superconsciente. Vide no Mundo Maior, capítulo 3. E realmente, Caldeirado faz ali uma grande observação, mas não vamos aprofundar aqui porque o assunto é vasto, aí iria demandar muito tempo. Mas aqui o Marco já deu aí uma grande visão em relação a isso. O espírito e matéria. E aqui no Livro dos Espíritos, é só para nós, para que possamos compreender. Na pergunta 25, ele diz: o espírito é independente da matéria, ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. José Lopes, muita paz, meu irmão, muita paz também. Aí, olha o que os espíritos respondem. São distintos, mas é necessária a união do espírito da matéria para dar inteligência a esta, dar inteligência à matéria. Porque a matéria é o veículo pela qual o espírito tem que passar para o seu desenvolvimento. Desenvolvimento que já tem nele, que pertence ao espírito, mas ele precisa. Lembra que nós falamos de reparar algumas faltas cometidas durante esse processo, que são as provas ou as expiações. Então, para que nós possamos entender a infância espiritual e a infância material. Mais alguma coisa aí, Marco, para que possamos prosseguir? O que você me diz? Sim, vamos comentar um pouquinho, então, o texto do Walter Oliveira Alves, que você acabou de ler, nesse parágrafo aqui, né? Que ele informa que nós estamos trabalhando com o passado do espírito. Claro, é óbvio, mas esse passado também tem a ver com o passado histórico humano, porque nós pertencemos à história da humanidade, não é mesmo? Porque falamos de reencarnação, de termos tido existências passadas. Então, tudo isso pertence ao espírito. Aí alguém que está aqui nos assistindo vai perguntar: mas onde fica isso se eu não lembro de nada? Eu só sei do aqui e agora. Boa noite, Elizabeth. Um grande abraço a você. Eu só sei do aqui e agora. Que história é essa aí de eu ter tido existências passadas? Cadê essa memória? É o que o Walter Oliveira Alves está lembrando aqui, o instrutor espiritual Calderaro, nesta obra do Espírito André Luiz, No Mundo Maior, da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Essa memória do passado espiritual fica no chamado superconsciente, ou também conhecido como memória profunda, que você, vez ou outra, consegue acessar com muita dificuldade, sem nenhuma dúvida, porque essa memória profunda que está lá no superconsciente, ela poderia atrapalhar a nossa jornada aqui na Terra. Ronaldo, imaginemos, né? Vamos fazer um faz de conta aqui. Eu vivi no século X, fazendo um faz de conta aqui, tá? Vivi no século X, século XI, século XII, né? Em plena Idade Média Europeia, ok? Vamos lá. Digamos que naquele auge da Igreja Católica e os interesses econômicos, comerciais, né, eu me engajei numa cruzada. Sim, aquela guerra santa para reconquistar a terra prometida, Jerusalém, né, o solo sagrado onde esteve Jesus. Vamos fazer esse faz de conta. E estando lá, fazendo parte, então, das tropas cristãs que foram lutar contra
os muçulmanos para reconquistar aquela terra, eu fui meio bruto, cruel, e passei a espada, sabe-se lá em quantos, usurpei lares, aquela coisa toda, que era para conquistar a Terra Santa. Aí venho a desencarnar, o tempo rola e tal, né? Imaginemos, então, que agora eu, Marcos Demário, aqui estou nesta tua encarnação. Ronaldo, dá para imaginar, será que eu conseguiria viver se eu tivesse essa memória do passado vivinha aqui comigo? Seria extremamente difícil. O tempo todo lembrando do que aconteceu naquela época, do que eu fiz e o que fizeram comigo. Então, fica nessa memória profunda, nesse superconsciente, mas que, às vezes, ele se revela através do quê? Dos nossos hábitos, das nossas tendências, das nossas ideias inatas. Isso, às vezes, nos revela, né, mais ou menos como somos, o que podemos ter feito, em linhas gerais, claro, obviamente, no passado. Então, no campo da educação, nós precisamos observar isso nas crianças. É um espírito, está reencarnado, vamos observar para ver o que temos que trabalhar com esse espírito para que ele vença, né, essa memória profunda, os lampejos da memória profunda, e possa, então, prosseguir realizando novas conquistas, desenvolvendo o seu potencial divino. Daí a importância da educação dos limites. Porque o que tem mais está sendo avassalador. Nós podemos observar isso. Eu trabalho em escola, eu observo, independente das chamadas crianças especiais ou deficientes, limites são limites para qualquer segmento, seja essa criança com especial, com deficiência. E por experiência nós vemos isso. São educadas, levadas pela educação na escola, com limites também de igual para igual, respeitando, é claro, as limitações que existem especificamente a cada uma delas. Mas, Marcos, o limite, a educação dos limites, da disciplina, do respeito, ela não está intrínseca a uma parte da humanidade ou uma parte dos seres humanos. É como se estivesse sendo separado. O que você acha disso? Ronaldo, isso é importante. Ronaldo, eu vou pedir licença a você e aos nossos telespectadores, já que estamos falando dos limites, eu vou sair um pouquinho da tela, porque eu vou puxar um livro aqui da estante, que é um livro muito importante para esse tema. Aguardem, olha só, já vou voltar, hein, minha gente? Olha a minha voz. É muito importante essas passagens que nós trazemos dos livros, porque retratam justamente o que nós estamos tentando, vamos dizer assim, fazer essa comparação de educadores. Você vê que nós trazemos livros dos espíritos aqui, outros educadores, que aí vai corroborando com as informações, e falamos aqui de livros, muitas vezes, Marco já falou aí, de datas de décadas de 20, 30, 40, 50 e por aí vai. Sem dúvida. Um programa ao vivo é assim mesmo, né? Às vezes nós temos que sair da tela, lembrei do livro, vamos puxá-lo da estante. O livro é esse, deixa eu mostrar ele aqui, ó. Limites sem trauma. Aqui, ó, bem, da educadora brasileira Tânia Zaguri, né? Limites sem trauma. É uma obra que eu recomendo a todos fazer a leitura, porque a Tânia é pedagoga, hoje ela está aposentada, né? Foi professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela tem diversos livros lançados, e esse Limites sem Trauma é uma obra genial, e escrita numa linguagem muito clara, muito fácil, voltada não apenas para os professores, mas também para os pais e os educadores de uma forma geral. Bem, limites. É isso, Ronaldo. Claro, os espíritos reencarnados que estão passando no período infantil estão no melhor período para entender
o porquê da existência dos limites, a necessidade dos limites que existem, porque nós precisamos saber respeitar os direitos dos outros. Uma pergunta aí, Marcos. Olha aí, vou ler para você daí o senhor. Seria correto, pois já ouvi falar que até os 7 anos pode se ajudar a educar melhor a criança e que depois, passando esse tempo, é mais difícil educar. Será que é isso mesmo? Mas é isso mesmo, Ilci. E essa fala não é só da doutrina espírita, não. Essa fala é dos pedagogos, de uma forma geral. Nós espíritas temos uma compreensão mais profunda, porque o que acontece é o seguinte: quando o espírito reencarna, ele tem o período da infância, onde ele é extremamente dependente do desenvolvimento do seu corpo, e por ficar dependente do desenvolvimento do seu corpo, ele fica mais flexível, mais maleável para receber as boas influências daqueles que estão encarregados da sua educação. Então, esse período que vai até os 7, 8 anos de idade é período essencial para corrigir más tendências e criar bons hábitos. Mas o que vai acontecer depois dessa idade de 7 anos, 8 anos? É que o corpo, já bem melhor desenvolvido, começa a propiciar ao espírito o domínio sobre esse corpo, né, e sobre ele mesmo. E aí, quando chega na adolescência, ele vai se revelar tal qual é, se a educação não exerceu a devida influência moral sobre ele. E como nós estamos aqui no mundo de expiações e provas, o Ronaldo já falou sobre isso, ou seja, no projeto reencarnatório, nós temos aí as nossas expiações e as nossas provas, que estão sempre ligadas aos aprendizados que precisamos realizar e às reparações que precisamos fazer. Nós temos que observar, então, esse espírito lá na infância e perceber, opa, ele tem tendência de ser violento. Opa, esse aí tem tendência de não gostar de obedecer ninguém. Opa, ele tem tendência egoísta. E assim por diante. O que independe dela ser deficiente, ter alguma deficiência especial, como queiram, porque é inerente ao espírito que está ali encarnado. Ou será que as tendências, as más tendências, não seria uma deficiência do espírito? Porque a gente acha que a deficiência é só do corpo. Nós estamos olhando o corpo. Essa criança tem um problema de autismo, por exemplo. Sim, e por isso não será dados limites. Nós trabalhamos na escola com autismo, com vários tipos de deficiência. Tem os mediadores que estão ali com as crianças trabalhando. Perdão, Marcos, só para que possamos compreender que a deficiência, todos nós temos uma deficiência, pela qual, principalmente, a deficiência moral, e a qual nós, às vezes, não damos tanta importância para elas. É verdade, Ronaldo, bem lembrado. Na verdade, a educação é para todos, não é? Ora, o todos inclui todos. Então, o fato de ter síndrome de Down, de ter autismo, etc., não significa que, por causa disso, nós não tenhamos que trabalhar os limites. Aliás, pelo contrário, porque se o espírito está trazendo esse tipo de síndrome, esse pode ser até o mais necessitado, porque ele justamente precisa dos limites no campo moral. Ele traz um travamento no campo intelectual justamente para poder se desenvolver no campo moral. Quanto aos chamados normais, porque não tem nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de síndrome, esses também precisam de limites e precisam trabalhar muito, porque esses têm a condição de raciocinar, de pensar e sabem muito bem o que estão fazendo. Aliás, nós nunca perdemos o livre-arbítrio, por pior seja a síndrome que possamos trazer aqui nesta encarnação. Porque muitas vezes essa síndrome está ligada ao
corpo biológico, ao corpo físico, não ao espírito, que pode estar raciocinando normalmente, pode estar lúcido, consciente. Agora, ele não consegue se manifestar através desse corpo que possui uma deficiência. Então, nós temos que trabalhar o espírito através, então, do corpo. Perfeito. Até porque o espírito é que traz em si as suas deficiências morais e intelectuais pelos abusos e excessos que fizera no passado. E por que não dizer também no presente? Quantos de nós ficamos com problemas sérios aí pelos abusos que nós cometemos? Eu vou dar o segmento aqui porque acaba esse texto aqui, essa parte aqui, esse parágrafo, dando um grande passo por tudo que nós estamos aqui comentando. O desenvolvimento gradativo da razão, a compreensão gradual dos princípios eternos das leis universais, aliado ao desenvolvimento do sentimento nobre e superior, nos permite acesso às regiões superiores da alma. Ele aqui está sendo bem profundo, diante de tudo aqui que Marcos e eu estamos aqui comentando, justamente esse aspecto, esse desenvolvimento gradativo da razão, da compreensão dos princípios eternos e desenvolvimento do sentimento nobre e superiores. A percepção em seu sentido global, sensorial, intelectual e afetiva se amplia, permitindo maior visão de si mesmo, da vida e do mundo, adentrando pelas regiões superiores da sensibilidade, da beleza, dos sentimentos nobres, do amor em seus graus mais elevados. Somente conseguiremos isso se trabalharmos com a criança como um todo. Isso que nós estamos comentando aqui. Como um ser que pensa, sente e age, e compreendemos as etapas graduais de manifestação do espírito encarnado. Ponto. É o que nós estamos comentando. Independe de qual é só aquela deficiência ao que o espírito está momentaneamente, o Marco deixou isso bem claro, que a matéria traz esse bloqueio, por cada especificidade reencarnatória pela qual o espírito tenha que passar. Precisamos nos conscientizar de que a doutrina espírita, o espiritismo, aclara a nossa mente em todos os aspectos da educação, principalmente o processo, como levar esse processo, respeitando, como está falando aqui, todas as etapas da sua infância, tanto material, porque ele reencarna no corpo ainda pequeno, precisa de todo um trabalho afetivo dos que os cerca, e principalmente dessa visão também da infância espiritual, porque esse espírito já traz alguma bagagem. Pode não ser de 1000 anos, mas de repente já tem 5 milhões de anos. Enfim, nós não sabemos. Então nós precisamos compreender que a criança que nasce naquele momento, já foi várias vezes comentado aqui, o lar que ele está, a cidade, o país, o aspecto cultural, tudo isso é um somatório de desenvolvimento sensorial, intelectual, efetivo, que vai exercer sobre esse espírito pelas necessidades reencarnatórias. Então, nós estamos falando da vida material social e da vida material, e da vida espiritual. Opa, a instrutora Denise, muita paz, Denise. Que Jesus abençoe, gratidão. Que esse espírito precisa e que nós somos coparticipantes, porque também passamos por esse processo da nossa infância, estamos no processo também da nossa infância material e espiritual. Pois é, o acaso não existe. Né? Nós espíritas estudamos muito bem isso. Tá? Aliás, coisa interessante, né? Minha esposa estava me contando um caso muito interessante de um colega de trabalho, da família, né, desse colega, em que
vários personagens da família, filhos, etc., todos acabaram desenvolvendo aí uma determinada síndrome. Muito bem. Aí, cientistas pesquisando, chegaram à conclusão de que ele tinha lá um gene defeituoso, e que transmitia isso aos filhos e assim por diante. Tá, tudo bem. Mas há uma pergunta que ficou no ar, que a nossa ciência materialista não consegue explicar. Ele tem um gene defeituoso. E passou esse gene com a síndrome para os filhos. Sim. Então, os pais dele também deviam ter. A pesquisa mostrou que não. Mas se os pais não tinham, como que ele desenvolveu isso? Do nada? Acaso? Como explicar o defeito genético que somente ele desenvolveu, sem que pais e avós tivessem? Aí só o espiritismo para entrar, para dizer, mas aí então vamos para essa alma imortal, ou as suas encarnações anteriores. Isso. Devemos encontrar, então, agora uma explicação. E aí, eu quero destacar aqui do texto do Walter Oliveira Alves, que você leu, Ronaldo. Ele fala aqui sobre o desenvolvimento do sentimento nobre e superior. Acho que nós precisamos destacar essa parte, porque a discussão sobre desenvolvimento cognitivo e intelectual, isso nós já temos muito, mas muito material aí, a nível científico, a nível pedagógico. Mas não temos tantos estudos como gostaríamos de ter sobre o desenvolvimento do sentimento nobre e superior. Olha só, o Walter Oliveira Alves não está falando apenas de desenvolvimento do sentimento. Ele está indo além. É um sentimento nobre, um sentimento superior. E isso, o ser humano só vai conquistar quando ele redefinir, quando ele rediscutir a sua natureza e entender que a sua natureza é espiritual. Enquanto ele não entender isso, fica difícil ele ter esse sentimento nobre e elevado. Mas, quando nós olhamos para a nossa natureza espiritual e sabendo que a morte não existe, e que diante da lei divina vamos responder pelas nossas ações, como tudo muda. Porque aí você percebe que se você elevar o seu sentimento, se ele estiver, na verdade, focado em ideais superiores que vão promover o bem, você sabe que estará gerando para um futuro mais imediato a própria felicidade. E, claro, a felicidade dos outros com o melhoramento da sociedade. Ronaldo, como isso está precisando ser trabalhado tanto na família quanto na escola, que nós podemos aqui, para trocar aqui em miúdos, usando outras palavras, dizer assim, que nós estamos precisando trabalhar ideais de vida, objetivos mais superiores, mais nobres do viver, fazer com que as nossas crianças parem para pensar conosco, afinal, por que nós estamos vivos aqui? Isso. Qual é o nosso papel na sociedade humana? Por que precisamos pensar nos outros? E por aí, não é, Ronaldo? Como isso está? Com certeza. A BNCC veio agora ajudar bastante sobre isso, na segunda parte, é claro, deixando isso bem claro, e vem corroborar, que nós já sabemos, com a LDB, que um dia nós vamos comentar sobre isso aqui também, alguns pontos principais, que corrobora justamente com o que o Espiritismo traz para nós, que é o desenvolvimento do espírito. Ele traz agora esse processo do desenvolvimento das habilidades da criança, que nada mais é justamente esse desenvolvimento primordial, o socioafetivo, socioemocional, socioeconômico, sociocultural, todos os aspectos devem estar intrínseco ali neste aprendizado nas escolas. Devem, não podemos fugir disso. Marcos, agora esse ponto aqui que ele termina, que está na página 20, e aí eu faço algumas observações.
porque o tempo parece que é longo, mas não, é curto. Espírito em evolução. E eu gosto que ele começa assim, sem a intenção de repetir o embasamento teórico já tratado na obra citada, julgamos oportuno relembrar ao leitor que a criança que temos à nossa frente é um espírito imortal. Eu gostei disso porque parece que a gente está sendo repetitivo, mas se nós não ficarmos detalhando, voltando, nós nos esquecemos que somos espírito imortal, Marcos. Mais uma vez está aí ele lembrando que vem evoluindo através dos milênios. Olha aí ele de novo relembrando. E vou repetir o que ele falou, sem a intenção de repetir o embasamento teórico. Olha a palavra, teórico. E a prática onde fica, que justamente você acabou de colocar, de fazer essa observação. Exatamente. E ele está se referindo aqui a outra obra dele, que é o livro Educação do Espírito, em que na primeira parte ele apresenta toda a teoria do desenvolvimento do ser humano através dos princípios espíritas. Mas tem que repetir, não é verdade? Gente, não podemos esquecer. Eu, você, todos nós somos espíritos imortais. Ou seja, isso significa que a morte não existe. O que vai para o túmulo ou vai lá para o crematório é apenas o corpo biológico. E eu não sou esse corpo. Na verdade, a vida continua depois da morte. Eu tenho uma vida futura e, portanto, vou dar continuidade ao meu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Sabe, Ronaldo, nós espíritos precisamos ficar sempre batendo nessa tecla, porque é fácil esquecer isso. Sim, então eu não sou. Então, vamos lá, eu não tenho espírito. Não, você é o espírito. Ah, eu sou o espírito. Porque nós ainda falamos assim, né, Marcos? Ah, eu tenho um espírito. Não, eu tenho. Nós somos o espírito. Nós somos. Eu sou o ser. Eu só estou aqui usando uma matéria, com o Marcos, todos nós. Estamos aqui através do corpo, pela qual precisamos nesse momento reencarnatório, e já estamos aqui com uma idade avançada. Não estamos mais na infância material, mas numa infância, sim, espiritual. Quiçá nós sabemos aí se tem 1000 anos, 2000 anos, 5 bilhões de anos, não sei, não sabemos. Mas com certeza já trazemos em nós grande bagagem de conhecimentos. Se estamos praticando, se viemos ao longo de nossa existência praticando, são outras tantas questionamentos que precisamos ainda pesquisar em nós. Daí a importância dessa educação do espírito. E ele deixa aqui claro, né? À nossa frente é um espírito imortal que vem evoluindo através dos milênios. Não temos que fugir disso. Somos espíritos. Devemos estar preparados para tudo. Nós ficamos no dia a dia numa linha de demarcação. Nós não saímos dessa linha. Nós, em vez de evoluirmos um pouquinho ou de transpor essa barreira, nós ficamos aqui. Os assuntos ficam muito no terra a terra, não saímos de uma vibe, né, como diz na gíria. Ficamos aqui, tudo bem, hoje tem o futebol, amanhã tem isso, mas não saímos daqui, não paramos alguns instantes, como nós estamos fazendo aqui agora, para refletirmos sobre outros aspectos da vida. E o Marcos colocou bem. E aí o que a escola, a família, precisa trabalhar com as nossas crianças, trabalhar consigo mesmos. Todos nós, em relação ao que viemos, o que estamos fazendo aqui, para que viver, por que viver? Ô Marcos, ou será que isso tudo fica apenas nos livros teóricos, como ele colocou aqui, de tantos precursores que nos trouxeram para nós essa importância da educação do espírito, da educação que venha tirar do espírito, de dentro para fora, justamente,
as suas aptidões, suas habilidades, desenvolvendo nele, educando de forma cada vez mais esse sentimento no aspecto moralizador e no aspecto intelectual. Os estudos, os conhecimentos, os livros, eles são muito importantes, não resta dúvida. Ou seja, a teoria é muito importante. Mas, como você bem colocou, nós temos, né, que ir além dessa linha demarcatória da materialidade para colocarmos a teoria na prática. Não adianta eu ter apenas a teoria. Vamos dar um exemplo bem concreto aqui. Tem um personagem agora, até que ele é muito divertido, na chamada novela das 6, da Rede Globo, e ele é católico, aquela coisa toda, né? Mas a toda hora ele fica bravo lá e ele tem um jargão que ele usa. Eu mato um, ou às vezes ele fala, eu mato dois. Outro dia o padre chamou a atenção dele, que é isso? Você não é cristão? Que história é essa que mata um, que mata dois, coisa o quê? E aí ele sempre tenta se justificar. Ah, mas acontece que... Mas não existe justificativa. E se você diz que é cristão, ora, então você aceita Jesus, certo? Aceitar Jesus é acreditar, aceitar os ensinos morais de Jesus. O que foi que Jesus disse? Olha, que nós devemos nos amar, que devemos perdoar as ofensas. Então, como é que você diz que por causa disso ou daquilo você vai matar o outro? Porque o nosso problema é que nós ficamos só na teoria. Sim, o conhecimento você tem, mas na hora da vivência, aí nós temos um grande problema. Isso acontece entre nós espíritas também, claro, mas sem nenhuma dúvida. Isso por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, é claro, mas não podemos usar isso como uma eterna desculpa. Eu sou imperfeito, né? Aí por isso que eu fiz o mal. Certo, mas aí, meu filho, e aí toda semana você vai se justificar? Mas não. O que a doutrina espírita nos solicita é a correção dessas más tendências e do esforço próprio de colocar em prática, ou seja, de vivenciar os ensinos morais de Jesus e a imortalidade da alma e a reencarnação. É difícil fazer isso com o próprio esforço? Sim. Daí, então, a educação, ou seja, nós temos os educadores que existem justamente para nos auxiliar, para nos orientar, para facilitar esse processo, nos dar os bons exemplos e assim por diante. Para a grande maioria de nós, não apenas como cristãos, mas como pedagogos, como professores, educadores, para a grande maioria está faltando vivenciar aquilo que ensinamos. E é isso que está pegando na educação. Exemplificar isso. Exemplificar, porque eu posso dar aqui uma aula maravilhosa e ficar todo mundo dizendo, oh, que palavras, nossa, que reflexões. Mas, terminada a aula, ou aqui no nosso caso, terminado o programa, aí o pessoal vem, por exemplo, vem conversar comigo, eu faço uma palestra. Terminado, as pessoas vêm conversar comigo, alguém fala, eu quero lhe fazer uma pergunta. Se não for pergunta idiota, pode fazer. Agora, se for pergunta idiota, pode passar adiante. Mas, pessoal, se eu faço um tratamento desse, depois, palestra belíssima, cai tudo por terra, porque faltou muito. E aqui, finalizando aqui, ele continua dizendo assim, desde o momento da criação, o princípio espiritual avança sem detença para frente e para cima. Embora contando sempre com a assistência de benfeitores espirituais que oferecem os estímulos e a ajuda necessárias, cada espírito evolui pela ação, pelo esforço próprio, pelo trabalho constante de si mesmo. Olha que interessante. O mecanismo da evolução é ação, atividade constante. A cada um segundo as suas obras, já nos ensinava o mestre. Evoluímos pelo esforço próprio, pela ação, pela atividade. E aí é o esforço mútuo, individual e mútuo. A empatia, ensinada por Jesus no amai-vos uns aos outros. Esse é o desenvolvimento maior, essa é a lição maior,
Esse é o dever de casa maior. Como eu estou agindo comigo e com o outro. Porque as reparações nossas, e aí entra o espírito, mais uma vez encarnado ou desencarnado, como eu tenho agido comigo mesmo e com o outro. O que tenho feito para que eu possa dizer que eu estou no meu ponto de equilíbrio nesse processo de evolução, ou me mantendo num processo totalmente ainda arcaico, de involução. Vou usar entre parênteses aqui, involução. Parece que nós estamos regredindo, mas não é bem assim. A humanidade está evoluindo, sim, com a graça de Deus. É que nós ainda estamos teimando tão somente no aspecto da chaga da humanidade, do espírito, que é o egoísmo. Ainda nos deixamos absorver pelo egoísmo, mascarando toda essa potencialidade nossa. Até porque Jesus disse, vós sois deuses, o que eu faço, podeis fazer. Ou seja, as potencialidades do espírito. Mas, pelo abuso da sensualidade, pelo abuso de todas as forças do espírito, da alma, nós estamos até aqui fazendo o nosso pior. Graças a Deus, na lei de reencarnação, esse pior pode ser melhorado com a lei da reencarnação. Com certeza, é para isso que nós estamos aqui, para nos melhorar. E o Walter Oliveira Alves, aqui no seu texto, nos recordando que, além do auxílio dos educadores encarnados, nós também temos o auxílio dos educadores desencarnados, porque os benfeitores espirituais, cumprindo as ordens divinas, também nos estimulam, também nos auxiliam, querem o nosso bem. Mas a evolução só se dá pelo nosso próprio esforço. É a mesma coisa na escola, não é, Ronaldo? Não adianta o aluno chegar para mim, que sou professor, e dizer assim, professor, me dá uma nota 10. Tá, mas você precisa fazer o seu esforço, né? Mostrar o seu conhecimento, seu entendimento, realizar as tarefas, o trabalho em grupo, etc., para poder merecer um 10. Eu posso lhe estimular, eu posso lhe direcionar, eu posso até caminhar com você, mas é você que precisa tirar a nota 10. Eu não posso simplesmente lhe dar um 10, assim, de graça, sem mais nem menos. A lei divina é a mesma coisa. Senhor, que eu possa ficar do seu lado direito. E aí foi a resposta que Jesus deu, à mãe de 2 dos seus discípulos, quando ela foi pedir isso, e Jesus olha para ela, mulher, você não sabe o que está pedindo. Quem sou eu para dizer se um vai ficar ao meu lado direito e outro vai ficar ao meu lado esquerdo quando voltarmos ao reino dos céus? Isso depende de cada um. É o esforço próprio deles na caminhada evolutiva. Então, a jornada é nossa, mas nós temos o querer, nós temos a força de vontade. É uma questão, então, de colocarmos isso em ação para acelerarmos o nosso processo de evolução. Muito bem, Marcos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão, Marcos Tavares, a todos vocês que estiveram conosco, e que possamos, segunda-feira, com um novo tema, que se aproxima aí o Natal, simbolicamente, o nascimento de Jesus. Quem sabe vem algum tema importante aí também, para que possamos aí fazer um excelente trabalho com a ajuda de todos vocês. Muita paz, gratidão, Marcos, mais uma vez, Tavares, e a todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Lembrando, então, que nós desenvolvemos o tema nesses 2 programas através do livro Prática Pedagógica na Evangelização, é o volume 1, sobre conteúdo e metodologia, do Walter Oliveira Alves, e que recomendamos a todos. E trouxemos também aqui, vamos mostrar novamente, o livro Limites Sem Trauma, da educadora Tânia Zaguri.
Muito obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Obrigado, Tavares, que está aí nos bastidores da Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que faz parte do Espiritismo e Educação. E esperamos você na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, em transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Paz em todos os corações. Até a semana que vem, até o nosso próximo encontro.